essa é a nossa segunda aula de ciências referente ao capítulo 4. O capítulo 4 fala sobre reprodução, da fecundação ao nascimento. Nessa aula, porém, nós trataremos apenas do assunto reprodução assexuada. Eu decidi dividir esse assunto para que nós tenhamos tempo de discutir, de trazer informações, de tirar dúvidas tranquilamente, ok? Então vamos lá. O slide sobre orientações gerais da aula, sobre a aula na verdade, continuam as mesmas, tá? As orientações são as mesmas, nada mudou. No terceiro slide, que já começa a falar sobre reprodução, eu fiz uma síntese aí do assunto reprodução. Então, o que traz essa síntese? Os tópicos mais importantes. Então, vamos lá. A reprodução é uma etapa do ciclo vital. A reprodução tem o intuito de gerar descendentes e a reprodução tem a função da transferência de caracteres genéticos. Além disso, a reprodução pode ser dividida em assexuada e sexuada, ok? Na página 72, eu peço que vocês abram e acompanhem junto comigo a leitura do texto. Todas as espécies passam pela etapa da reprodução ao longo do próprio ciclo vital, ou seja, em um certo momento, elas estão aptas a gerar descendentes. Todos os seres vivos que conhecemos, unicelulares ou não, podem se reproduzir. É por meio da reprodução que os indivíduos transferem as características que possuem e perpetuam a sua espécie. Tais características são repassadas aos descendentes por meio do DNA, sigla em inglês para ácido desoxirribonucleico, molécula presente em todas as células dos seres vivos e responsável por conter as informações genéticas, assim chamadas por estar organizadas em genes, os quais têm as instruções necessárias para o desenvolvimento completo de cada indivíduo. Todas as características de um ser vivo têm origem genética, isto é, são determinadas por seus genes, embora o ambiente também tenha grande influência. Isso porque os genes são unidades de informação e cada ser vivo tem em suas células milhares deles, herdados de seus ancestrais e transferidos por meio da reprodução. Existem dois processos de reprodução, a assexuada, em que um único organismo origina o outro, sem a união de material genético, e a sexuada, na qual ocorre a união de dois materiais genéticos diferentes, o que aumenta a variabilidade genética da espécie. No próximo slide, que fala ainda sobre reprodução, eu coloquei o assunto que é mais importante de nós lembrarmos quando falamos sobre reprodução. Então, reprodução é a capacidade de gerar descendentes para a perpetuação da espécie. Ok? No próximo slide, então, nós veremos mais especificamente sobre reprodução assexuada. Também coloquei 3 tópicos importantíssimos de serem lembrados nesse assunto. O primeiro, envolve apenas um indivíduo e leva à formação de descendentes iguais, tanto entre si como a seu ancestral. Então, como são todos idênticos, é possível falar que na reprodução assexuada ocorre a clonagem, que já é o segundo tópico. A clonagem corresponde à produção de um ou mais organismos idênticos. E por último, não há variabilidade genética, uma vez que todos esses seres vivos são idênticos ao ancestral, ok? Então vamos lá. A falta de variabilidade genética dificulta a evolução dessas espécies, visto que as mudanças no meio ambiente ou o aparecimento de doenças podem prejudicar uma espécie inteira, pois todos os indivíduos são semelhantes. Por outro lado, a vantagem da reprodução assexuada é permitir que os membros da espécie se reproduzam de maneira rápida, sem precisar buscar por parceiros para acasalar, garantindo menor gasto de energia. A reprodução assexuada é muito comum nos seres unicelulares, como bactérias e protozoários, mas pode ocorrer em esponjas do mar e vegetais. Então, na página 73 da apostila e no próximo slide, eu já trago os tipos de reprodução. Então, eu coloquei aí um infográfico para vocês acompanharem comigo, como se fosse um mapa mental, que nem eu faço na lousa. Então, a reprodução ela pode ser dividida em assexuada e sexuada. Então, na assexuada eu tenho brotamento, regeneração, bipartição, divisão múltipla e propagação vegetativa. E na sexuada eu tenho apenas fecundação. Então, vamos para o primeiro link de reprodução assexuada por brotamento. Então, como ocorre? Quando os indivíduos desenvolvem
na superfície do próprio corpo, um broto que pode se desprender ou se fixar no solo, formando um novo organismo. Por exemplo, as esponjas do mar e algumas plantas são exemplos de seres vivos que fazem esse tipo de reprodução por brotamento. Na página 73 tem uma imagem do brotamento em esponjas do mar. Então percebam, a primeira esponja não existe nenhum anexo, na segunda tem um anexo que é um broto, chamado de broto, que é a origem, né, dando origem a um descendente igual, idêntico, ok? Depois, regeneração. Alguns organismos têm a capacidade de regenerar todos os tecidos, renovando-se e recompondo-se a partir de determinados danos físicos. Nesses casos, tanto a parte danificada quanto o organismo que a perdeu se regeneram completamente, como ocorre com as planárias e as estrelas do mar. Então, se vocês observarem, houve um corte na planária e desse corte essas duas unidades, essas duas partes, essas duas porções deram origem a duas novas planárias, ok? Com o mesmo material genético da ancestral, da primeira, né? Como nós vimos, a reprodução assexuada sempre vai gerar descendentes com o mesmo material genético. Depois nós temos a bipartição. Ocorre por simples divisão celular, portanto, só pode ser realizada por organismos unicelulares, como bactérias, fungos unicelulares e alguns protozoários. O Paramecium, por exemplo, faz esse tipo de reprodução assexuada por bipartição. Então, como que ela é? Como ela ocorre, por exemplo? Então, tem uma célula-mãe, essa célula-mãe há uma bipartição dessa célula-mãe e depois há um desprendimento dessas duas células filhas, dando origem então a duas unidades, tá? Depois, esse primeiro exemplo que eu dei, acompanhei na página 73, é de uma bactéria, e depois eu tenho o exemplo de um protozoário, tá? Chamado Paramecium. Então, tem a célula-mãe, houve também uma bipartição, dando origem a duas células filhas. Depois, o penúltimo assunto é sobre divisão múltipla. Na divisão múltipla, também chamada de fissão, o núcleo sofre diversas divisões antes da divisão do citoplasma, produzindo várias células filhas simultaneamente, todas idênticas à célula-mãe, ou seja, clones. Essa forma de reprodução ocorre principalmente em fungos e protozoários, sendo responsável pela produção de muitos esporos idênticos. Nesses grupos, o processo é chamado de esporulação. Então, eu tenho uma célula inicial uninucleada com um único núcleo. Depois eu tenho uma célula multinucleada. Observem que eu tenho vários núcleos numa única célula. E depois há a separação desses núcleos em células novas, que aí a apostila coloca como individualização das células, dando origem a 6 novas células, ok? Por fim, nós chegamos no assunto propagação vegetativa, no modo de reprodução assexuada chamado propagação vegetativa. É um tipo de reprodução bem semelhante à regeneração, porém é exclusivo dos vegetais. Ocorre a partir do plantio de uma parte da planta adulta, o caule, uma folha ou um galho, por exemplo, que ao ser colocada em um substrato, no solo, por exemplo, desenvolve-se e resulta em novas plantas geneticamente idênticas à planta-mãe. Esse tipo de clonagem ocorre de forma natural em vários tipos de plantas, como as bananeiras, cana-de-açúcar, batatas e café, e é bastante utilizado na agricultura. Então tem uma imagem na página 74 mostrando como ocorre a propagação vegetativa. A gente até pode fazer esse meio de reprodução assexuada em casa. Se quem tiver, por exemplo, violeta, aquela plantinha bem pequenininha, que dá geralmente florzinha roxa, também tem rosa, tem vários tipos, mas geralmente a gente vê o roxo escuro, né? Se vocês cortarem um pedaço dessa folha e colocarem no substrato, num solo úmido com condições favoráveis, né? Ela desenvolverá primeiramente raízes e dará origem a um outro vegetal com as características da primeira planta, né? Então a flor será da mesma cor, tendo as mesmas características genéticas. Agora que eu estava falando da violeta, eu lembrei também dessa plantinha que está na moda, das suculentas. As suculentas também podem se reproduzir, também não, elas se reproduzem
Não, elas também podem, desculpa, elas podem se reproduzir por brotamento e também por propagação vegetativa. Tanto é que se cai um pedacinho da folha, se cai a folha, se você retira a folha, você consegue com que essa folha brote e dê origem a outra plantinha. Eu vou enviar para vocês uma foto no grupo do WhatsApp em que uma suculenta tá brotando e também tem uma folha com raiz, tá bom? Dando origem a uma nova unidade. Pessoal, a nossa aula termina por aqui. O último slide, pede, eu coloquei desafio, e o desafio era você fotografar aí na sua casa alguma planta em processo de reprodução, se tem alguma suculenta, fazer esse processo de reprodução por propagação vegetativa. Vamos comentar no grupo do WhatsApp o que você escolheu como desafio, ok? Até a próxima aula!